Capítulo 8. Al-Nasla. Riste se viu desejando ter escolhido 3 livros menores para enfiar na mochila enquanto caminhava, meio correndo, pelos jardins do palácio, movendo-se o mais rápido que podia sem parecer apressado, o que era surpreendentemente difícil. Ele já estava exausto do treino com o irmão Garramon, e agora sentia o suor novamente escorrendo pela testa. Parecia que hoje seria um daqueles dias em que ele estaria constantemente correndo atrás do próprio rabo, atrasado para tudo. A situação não melhorou quando ele encontrou Neera já parada diante do portão do palácio, com suas vestes marrons com detalhes pretos jogadas sobre os ombros e um sorriso presunçoso estampado no rosto. Ah, Riste Avel finalmente decide nos honrar com sua presença. Neera fez uma reverência exagerada, seus cabelos escuros caindo sobre os ombros. Seja bem-vindo, meu senhor. Pare com isso, disse Riste, olhando-a de soslaio enquanto enxugava o suor da testa e ajeitava as vestes, tentando parecer o mais apresentável possível. Onde está a irmã Anila? Ah, relaxa, disse Neera, rindo. Você é sempre tão sério. Ela já chega. Está falando com um dos guardas do palácio. A expressão de Neera mudou enquanto ela observava Riste. Ela apertou a mão dele, com o olhar suavizado. Você está bem. Riste assentiu com a cabeça, deixando um leve sorriso surgir em seus lábios. Ele não pretendia ter sido tão ríspido com ela. Garramon me entregou uma carta dos meus pais há alguns dias, e percebi no caminho para cá que ainda não há li. Posso ler com você mais tarde, se você quiser. Antes que Riste pudesse responder, viu a irmã Anila caminhando em direção a eles, seus cabelos loiros e o manto preto com detalhes prateados esvoaçando atrás dela, uma espada presa em cada quadril. A irmã Anila não era uma figura particularmente imponente, pelo menos não em termos de tamanho. Ela não era mais alta que Riste, não tinha o braço esquerdo até o cotovelo e apenas uma fina camada de músculos envolvia seus ossos. Mas o que lhe faltava em força, sobrava em ferocidade. Riste certa vez a vira nocautear Tommen com uma maçã, só para provar que qualquer coisa pode, e deve, ser considerada uma arma. Sem mencionar o boato que Neera lhe contará sobre como Anila havia cortado o próprio braço esquerdo no meio de uma batalha, quando foi imobilizada por um cavalo caído. Ele não tinha certeza se acreditava nisso, mas não duvidava que, se alguém fosse capaz disso, seria a irmã Anila. Aprendiz Avel, você está atrasado. Peço desculpas, irmã Anila. Eu estava treinando com o irmão Garramon. Nos atrasamos um pouco. Não me importo, disse a irmã Anila, com um leve levantar do lábio inferior como única expressão. Você está atrasado. Peço desculpas. Farei melhor da próxima vez. Sim, você fará. Riste soltou um suspiro abafado quando a irmã Anila cortou um fio de ar ao longo da carne já marcada de suas costas. Não era comum a irmã Anila recorrer a esse nível de educação. Ela devia estar de muito mau humor. Riste cerrou os dentes, cortando inadvertidamente a carne macia do lábio com o dente, o gosto metálico do sangue tocando sua língua. Ele se concentrou no que Garramon lhe dissera naquele dia no pátio. Porque essas cicatrizes me construíram. Cada uma é uma lembrança da dor que suportei e da dor que superei. As suas também são assim. Abrace a dor. Deixe que ela faça parte de quem você é. Você se tornará uma pessoa melhor por causa disso. Obrigado, irmã. Riste cerrou os dentes enquanto falava, rangendo os dentes ao inspirar lentamente pelo nariz. Agradecer alguém por lhe causar dor parecia contraproducente. Mas responder com raiva só levaria a mais sofrimento. A irmã Anila ergueu uma sobrancelha para ele, mas algo em sua expressão fez Riste pensar que ela estava satisfeita com sua resposta, embora ele fosse realmente péssimo em interpretar expressões faciais. Não era algo que lhe fosse natural. Ele havia praticado, é claro, passado horas estudando a maneira como os rostos das pessoas se moviam quando estavam felizes, tristes, irritadas, animadas, mas sempre foi algo que exigiu esforço consciente de sua parte. Venham, sigam-me. Os exercícios começarão em breve. A irmã Anila não se conteve, virando-se antes mesmo de terminar de falar. Obrigada, sussurrou Neera enquanto ela e Riste seguiam o exarca. Riste deu de ombros. Funcionou, não funcionou. Neera pareceu que ia questioná-lo mais a fundo, mas desistiu. Em vez disso, simplesmente balançou a cabeça e continuou andando. Riste alisou suas vestes marrons enquanto se aproximavam do portão do palácio. A última vez que vira o portão de perto fora quando ele e Neera haviam escapado furtivamente. Neera sugerira uma viagem de volta à cidade em mais de uma ocasião, mas ele se recusará. Ou melhor, ele enfiava a cabeça em seu livro e fingia que não a ouvirá.
Não que ele não quisesse escapar novamente. Queria, sim. Queria explorar a cidade, passar mais uma noite com Neera nos cais, e no fundo, embora jamais admitisse isso a Neera, queria ver se encontrava algum alamante disposto a conversar com ele. Desde aquela noite na cidade, quando vira o alamante cuspindo fogo pelas ruas, sua curiosidade explodiu. Havia tantas perguntas. O que era um alamante, afinal? Cada um possuía uma limitação semelhante, ou eram únicos? Era uma falta geral de poder que levava a se tornar um alamante, ou havia algo mais? Será que realmente não existiam magos de batalha que tivessem se tornado alamantes? Ele ainda não encontrara um único livro na biblioteca que fornecesse qualquer informação concreta sobre alamantes, além de que eram pessoas capazes de tocar a centelha, mas que não conseguiam passar pelas provas do círculo. Parecia que, se ele quisesse obter respostas para as perguntas que rondavam sua mente, teria que encontrá-las por conta própria. A verdadeira questão, porém, era se deveria fugir agora ou esperar até que eles passassem pela prova de fé, quando quer que isso acontecesse. Se fossem acólitos, teriam a liberdade de ir e vir como quisessem. Menos risco. Riste sabia muito bem que tinha tendência de se obcecar com esse tipo de coisa, perguntas sem resposta, mas não era algo que pudesse controlar. Riste. Ai. Riste balançou a cabeça, apenas vagamente consciente de Neera puxando suas vestes. Ele se desvencilhou de seus pensamentos, percebendo que já haviam passado pelo portão do palácio e estavam a poucos metros da escadaria que descia do palácio para a cidade lá embaixo. Desculpe, me perdi um pouco nos meus próprios pensamentos. Neera franziu a testa. Tente se concentrar, por favor. Por mais que eu ache adorável seu constante devaneio, não acho que a irmã Anila sinta o mesmo. E depois da quantidade de chicotadas que o irmão Pernil lhe deu outro dia, eu gostaria de evitar que suas costas fiquem ainda mais marcadas. Sinceramente, não entendo por que você simplesmente não pede aos curandeiros para cuidarem de você. Suas costas parecem um poste de açoite agora. Porque são uma lembrança. Mesmo enquanto falava, Riste podia sentir algumas das crostas rachando e sangrando, o sangue escorrendo pelas costas onde a camiseta não estava em contato direto com a pele. Um lembrete. Acho que nunca vou esquecer. Riste deu um sorriso fraco para Neera enquanto caminhavam. Quando viu pela primeira vez a massa retorcida de carne e cicatrizes que adornavam as costas de Garramon, Riste fez a mesma pergunta que Neera. Mesmo depois da explicação de Garramon, Riste não entendeu completamente. Mas decidiu que a melhor maneira de compreender era ver com os próprios olhos. Ficou surpreso com a estranha motivação que sentiu ao ver as cicatrizes no espelho. Abrace a dor. Deixe que ela se ligue a você. Garramon estava certo. Elas eram um lembrete. Um lembrete de que a dor era simplesmente um obstáculo. E se era um obstáculo, seu único propósito era ser superado. Enquanto desciam a escadaria aparentemente interminável, Riste ergueu o olhar para a cidade. Ele já havia contemplado a cidade das janelas do palácio e da embaixada muitas vezes, mas a vista da escadaria era diferente. Não havia obstrução por muros ou torres, e seu campo de visão não era limitado pelo tamanho de uma janela. De onde estava, ele podia ver toda a Al-Nazla. A cidade se estendia a partir da base da escadaria do palácio. Telhados e torres de pedra cinza se espalhavam pela paisagem, divididos por longas ruas que percorriam toda a extensão da cidade em um padrão que, agora que Riste a observava atentamente, estava longe de ser aleatório. 18 ruas começavam na base da escadaria, partindo da praça central. As ruas se distanciavam umas das outras na mesma proporção à medida que se aproximavam das muralhas externas. O único momento em que o avanço das ruas era interrompido era quando elas alcançavam uma das 5 muralhas com trincheiras que circundavam a cidade. Mas então, do outro lado de cada muralha, novas ruas continuavam o mesmo trajeto. Outro conjunto de ruas, cujo número Riste não conseguiu determinar, se estendia de leste a oeste da cidade, cada uma cruzando todas as 18 ruas originais que se estendiam para fora. Isso o fez lembrar de uma teia de aranha. Al-Nazla não se comparava à imponência e ao esplendor de Camilin, com seus telhados de ardósia vermelha e torres cilíndricas, mas em tamanho, Camilin era como uma pequena vila perto de Al-Nazla. Durante todo o tempo em que Riste estivera na embaixada, não havia considerado a quantidade de pessoas que deviam residir dentro das muralhas da capital de Loria. Olhando para a cidade agora, calculou que a população inteira das vilas caberia em Al-Nazla quase 1000 vezes. Talvez esse palpite fosse um pouco exagerado, mas não achava que estivesse muito longe da realidade. Quando chegaram ao pé da escadaria, uma cacofonia de sons preenchia o ar da tarde, reverberando entre os prédios aglomerados e as ruas de pedra.
Os gritos e apitos de vendedores ambulantes, o zumbido incessante da conversa, o rangido dos eixos das carroças, e, para surpresa de Riste, o balido de uma cabra particularmente grande que estava em cima de uma pilha de caixas 2 vezes mais alta que ele. As caixas estavam empilhadas ao lado de uma barraca repleta de verduras, administrada por um homem baixo, de ombros largos, cabeça calva e um longo bigode que pendia de cada lado da boca. Fique por perto. A irmã Anila virou levemente a cabeça enquanto falava, seus olhos se estreitando para Riste. Sim, irmã. A afirmação não exigia resposta, mas a atenção de Riste estava tão focada na cabra que ele não se importou. O animal parecia um rei supervisionando seu povo, com uma coroa de chifres na cabeça. Como ele foi parar lá em cima? Sussurrou. Como é que aquilo foi parar onde? Perguntou Neera, olhando para Riste como se ele fosse louco. A cabra. A cabra. Você não viu a cabra? Riste olhou para trás, mas eles tinham acabado de virar a esquina e a cabra já não estava vista. Estamos prestes a presenciar verdadeiros magos de batalha em ação, passando por formações de combate reais, e você está focado em uma cabra. Estava em cima de caixas. Por que isso faria a menor diferença? Eu estava curioso para saber como chegou ao topo. Riste parou bruscamente, quase esbarrando na irmã Anila, que havia parado e se virado para encarar os 2 aprendizes. Em nome do Salvador, do que vocês 2 estão falando? Vocês são aprendizes dos magos de batalha imperiais do Círculo dos Magos. A irmã Anila se inclinou para mais perto. Comecem a agir como tal. Sem esperar por uma resposta, a irmã Anila deu meia volta e continuou pela longa rua, dando a entender que Riste e Neera seguissem. Neera soltou um suspiro, balançando a cabeça e resmungando enquanto caminhava. Uma cabra maldita. Riste deu de ombros. Eu estava curioso. As ruas de Al-Nazla não eram nada parecidas com o que Riste vira à noite. Ainda estavam cheias de gente, ainda fervilhavam com sons dissonantes, mas a atmosfera era completamente diferente. Os bardos que contavam histórias e cantavam canções haviam sido substituídos por vendedores de flores, comerciantes de frutas, negociantes de peles e uma variedade de outros. Os homens e mulheres com pouca roupa haviam desaparecido e, o mais notável para Riste, ele não sentia nem o menor sinal da centelha, exceto pelo zumbido geral no ar, o que significava que não havia lamantes. Outra diferença eram os cheiros. Riste não havia notado nenhum aroma em particular em sua última visita à cidade. Mas agora, durante o dia, o aroma quente de pão fresco pairava no ar, acentuado pelo cheiro distintamente salgado de carnes curadas e pelo odor inconfundivelmente pungente de peixe fresco. Mas, acima de tudo, eram os aromas doces das flores que lhe chamavam a atenção, lembrando do aroma que sempre pairava no ar do lado de fora da casa de Verna Gritten, resultado de sua produção de sabão. Riste sempre adorou passar por aquela casa todos os dias, principalmente na primavera, quando os comerciantes traziam laranjas de Valtaran para a vila. O sabonete de laranja e lírio de Verna era possivelmente a coisa mais agradável que Riste já tivera o prazer de cheirar. O aroma encheu Riste de uma intensa saudade de casa. Você está bem? Perguntou Neera enquanto viravam outra esquina e passavam por um amplo arco embutido na primeira muralha da cidade. Você está desaparecendo ainda mais do que o normal. Eu? Estou bem. Riste balançou a cabeça, dando a Neera um sorriso tranquilizador. Só estou pensando em casa. Este lugar te lembra de casa? Não consigo imaginar que Al-Nazla se pareça em nada com a sua pequena vila agrícola. Eu não sou de uma vilazinha agrícola, retrucou Riste, antes de notar o sorriso que se formava nos cantos da boca de Neera. Ah, vai se fuder. Neera soltou uma risada contida, tomando cuidado para que a irmã Anila não ouvisse. Você é fácil demais. Você sabe que não precisa ficar me provocando o tempo todo. Mas é tão divertido. Você sabe que sentiria falta se eu parasse. Riste encarou Neera por um instante antes de voltar sua atenção para a cidade. O que te faz lembrar de casa? Perguntou Neera com uma voz mais suave e gentil. O sabonete. Bem, na verdade, as flores. Não tem sabonete aqui. Pelo menos, eu acho que não. Riste, qual é? Você está dificultando muito as coisas. Neera riu, encostando o quadril nele. O cheiro das flores me lembra de casa. Lá mora uma saboneteira, a Verna. O sabonete dela com aroma de laranja e lírio é o favorito da minha mãe. Isso é até meio fofo. Para um rapaz do campo. Eu não sou um rapaz do campo. Nunca trabalhei em uma fazenda na minha vida.
A única resposta de Neera foi uma piscadela acompanhada de um sorriso presunçoso. Ela sustentou o olhar dele por um instante antes de virar a cabeça e acelerar o passo. Vamos, se ficarmos muito para trás, a irmã Anila vai te dar algumas cicatrizes novas para você se lembrar. Riste balançou a cabeça e seguiu Neera. Ele ainda a achava tão irritante quanto no primeiro dia em que a conhecera, mas era uma forma de irritação cativante, se é que isso era possível. Enquanto caminhavam pela enorme cidade, desviando-se da multidão, Riste tornou-se cada vez mais consciente das mudanças sutis nas pessoas à sua volta. As conversas interrompidas, os sussurros, os olhares atentos, a maneira como as pessoas davam passagem a eles. A princípio, pensou que estava apenas paranoico, algo que sabia que frequentemente fazia e tentava ignorar. Mas, depois de um tempo, descartou essa possibilidade, certo do que estava vendo. Para ser sincero, Riste não tinha certeza de como se sentia em relação à reação das pessoas. Era algo bom ou ruim? Estavam com medo ou sendo respeitosas? Depois de um tempo, simplesmente baixou o olhar para a rua à sua frente e seguiu a irmã Anila em silêncio. Percebeu uma mudança semelhante em Neera. Ela geralmente era quase tão tagarela quanto Dan, mas, enquanto caminhavam, foi ficando cada vez mais quieta. A irmã Anila também pareceu notar. Eles estão preocupados, disse a mulher, recuando para ficar bem à frente de Riste, à sua esquerda. Havia um tom mais suave em sua voz. Preocupada, irmã. As notícias correm rápido, aprendiz. Por gerações, o povo de Loria desfrutou de uma paz quase inabalável. Mas agora rumores de rebelião no sul, exércitos Uruk estão incendiando e saqueando as aldeias ao longo das encostas de Mardoru e das montanhas Lodar, e refugiados lotam as estradas por todo o império. O primeiro exército vem realizando exercícios há dias nos quartéis, o que provavelmente acelerou ainda mais a disseminação dos boatos. Se a visão de um mago de batalha e 2 aprendizes caminhando pelas ruas não provocasse sussurros, eu estaria preocupado. Agora, vamos. Já estamos atrasados. Riste, Neera e a irmã Anila caminharam em silêncio por um tempo, os sussurros e olhares furtivos ao redor deles incessantes. Foi somente depois de atravessarem o arco embutido na quarta muralha e chegarem à periferia da cidade que Riste percebeu algo. Aquela seria a primeira vez que ele pisava fora dos muros da cidade desde que chegará. A princípio, o pensamento lhe pareceu estranho. Como ele poderia estar ali há meses e nunca ter saído da cidade sequer uma vez? Aquela era apenas a segunda vez que ele deixava o palácio. Mas, pensando bem, os jardins do palácio tinham praticamente o mesmo tamanho do bosque e ele só saía do bosque algumas vezes por ano com o pai para providenciar suprimentos para a estalagem. As muralhas externas eram feitas da mesma pedra cinza que o resto da cidade e tinham pelo menos 30 metros de altura, provavelmente mais, com espessura suficiente para que 2 carroças pudessem passar lado a lado ao longo das ameias. Enormes torres ameias quebravam a monotonia das muralhas em intervalos bem definidos, cada uma tão grossa e larga quanto o dragão dourado. Recuem! Gritou uma voz lá de frente, perto da guarita que vigiava a principal passagem de entrada e saída da cidade. Eu disse para recuarem. Pelo menos 50 soldados de Loria estavam parados nos portões da cidade, cada um trajando armadura completa, com espadas presas à cintura e capas vermelhas com um leão negro de Loria estampado, esvoaçando atrás deles. Diante dos soldados, estendendo-se até onde a vista alcançava, estava uma fila de homens, mulheres e crianças. Alguns estavam a cavalo, outros em carruagens ou na carroceria de carroças, mas a maioria a pé. Independentemente do meio de transporte, seus rostos estavam cansados, suas roupas gastas e incrustadas de sujeira e, em alguns casos, sangue. Afastem-se e aguardem a sua vez, gritou a mesma voz, provavelmente de um dos guardas. Todos vocês serão revistados, mas precisam esperar. Estamos com fome, respondeu uma voz. Precisamos de comida. E água. Todos vocês serão alimentados e hidratados, gritou o guarda. Mas se alguém tentar passar à força, haverá uma boca a menos para alimentar. Um murmúrio percorreu a multidão naquele momento, mas a inquietação pareceu diminuir, pelo menos por enquanto. O número de refugiados que chegam tem aumentado ainda mais nos últimos dias, disse a irmã Anila, conduzindo Riste e Neera em direção aos portões. Por que os guardas simplesmente não os deixam entrar? Riste tinha consciência da ignorância de sua pergunta. Havia, obviamente, razões para isso, mas era justamente por isso que ele a fizera. Perguntas são inimigas da ignorância e precisam ser feitas. Irmã Anila franziu a testa e lançou a Riste um olhar que deixava claro que ela achava a resposta óbvia, o que não era. Porque isso levaria ao caos, aprendiz.
Cada refugiado precisa ser verificado e contabilizado. Caso contrário, não poderíamos atender às suas necessidades. Sem saber quantos são e qual é o seu estado geral, como poderíamos fornecer camas suficientes ou comida e água em quantidade adequada? E se falhássemos nisso, a agitação se alastraria pela cidade. Guerras raramente são vencidas apenas pela força do aço. O aço vence batalhas, mas revoltas derrubam reinos. Entendo, disse Riste, acenando levemente com a cabeça. Essa resposta, na verdade, solucionou perfeitamente sua dúvida, o que o deixou extremamente satisfeito. Obrigado, irmã. Irmã Anila inclinou a cabeça e fez um gesto para que Riste e Neera seguissem em direção aos portões. Conforme se aproximavam, Riste percebeu que os guardas estavam parando as pessoas tanto na entrada quanto na saída da cidade. Considerando a resposta da irmã Anila, ele supôs que fazia todo sentido. Para contabilizar o número de pessoas dentro da cidade, os guardas também precisariam incluir aqueles que saíram. Mas, mesmo do ponto de vista puramente logístico, Riste não conseguia entender como os números poderiam ser precisos para uma cidade tão grande. Exarca. Um dos guardas, um homem alto com o nariz achatado e cabelos grisalhos e oleosos, fez uma leve reverência. Ele vestia uma armadura completa, com as pontas de uma cota de malha pendendo logo abaixo da borda de sua placa peitoral, e o capacete apoiado na dobra do braço. Capitão, respondeu Anila, com um aceno de cabeça quase imperceptível. Meus aprendizes e eu somos esperados no acampamento militar. Claro, Exarca. O homem curvou-se novamente, dando um passo para trás e gesticulando para que eles passassem. Obrigada, capitão. Em vez de passar direto pelo homem, como Riste esperava que a irmã Anila fizesse, ela deu um passo em sua direção, pousando a mão em sua ombreira. Como estão as coisas por aqui? Como estão as pessoas? Por um instante, o capitão pareceu surpreso. Ele claramente esperava que a irmã Anila passasse por ele sem dizer mais nada, mas recuperou a compostura, endireitou as costas e fez o possível para encontrar o olhar da irmã Anila. Assustados, Exarca. Assustados, famintos e cansados. E têm todo o direito de estarem. Aparentemente insatisfeita com a brevidade da resposta, a irmã Anila continuou a fixar o olhar no capitão, sem dizer uma palavra. Muitos viram suas aldeias queimadas, Exarca, seus entes queridos massacrados pelos Uraks. Uma tristeza sincera se insinuou em sua voz. Alguns chegaram até Arginvates e as aldeias ocidentais ao longo da base de Lodar, recusando-se a parar até alcançarem Al-Nazla. Irmã Anila assentiu com a cabeça. O que fazemos com os famintos, os cansados e os assustados, capitão? Desculpe, Exarca. Não tenho certeza do que você quer dizer. O que fazemos com os famintos, os cansados e os assustados? Repetiu a irmã Anila. Nós os alimentamos, damos-lhes um lugar para descansar e derrotamos seus demônios. O Salvador vela por nós, capitão. Meus irmãos, irmãs e eu expulsaremos as feras de volta às profundezas de onde vieram. Alimente essas pessoas, assegure-se de que os artesãos magos lhes deem um lugar para ficar, e nós derrotaremos seus demônios. Assim será feito, Exarca. O capitão ergueu o queixo, com determinação na voz. Que o Salvador o proteja. E você também. Enquanto atravessavam os portões da cidade, passando pelo fluxo aparentemente interminável de refugiados que os observavam com uma mistura de curiosidade, reverência e cautela, Riste não pôde deixar de encarar a irmã Anila. Durante seu tempo na embaixada, Riste conhecera muitos magos e altos magos. Uma característica que a maioria deles compartilhava era a arrogância. Era algo com que Riste já estava acostumado. Junto com isso, tendia a haver um completo desrespeito por qualquer um abaixo deles, a ponto de Riste poder contar nos dedos de uma mão o número de magos com quem havia conversado, e mesmo a palavra conversa era um exagero. Garramon era a exceção e, em certa medida, a irmã Anila também. Mas o que a irmã Anila acabará de dizer àquele homem demonstrava um nível de empatia que ele ainda não havia visto no círculo. A ponte levadiça rangeu e gemeu quando Riste saiu de debaixo do arco dos portões da cidade. Riste lera sobre o fosso seco de Al-Nazla. Tinha pouco mais de 18 metros, 17,5, se Riste se lembrava corretamente. Olhando para ele agora, parecia muito maior. 2 ilhas ficavam no meio do fosso. A ponte levadiça da cidade ligava-se à primeira ilha, enquanto uma ponte fixa conectava a primeira ilha à segunda. Uma terceira ponte, que só podia ser erguida e abaixada a partir da segunda ilha, ligava-a à margem oposta. Tudo parecia um pouco exagerado para Riste, mas ele não tinha dúvida de que seria eficaz em caso de ataque,
e o que ele sabia sobre defesa de cercos era tão pouco que caberia em um fio de grama. Aproximando-se da borda, Hist olhou para o fosso, lançando seu olhar sobre a enorme trincheira que circundava a cidade. 97 pés de profundidade. A trincheira original foi cavada ao redor da incipiente vila de Al-Nasla no ano 313 depois da perdição, durante a Guerra Usgar. À medida que a cidade crescia, a trincheira era preenchida e movida, sendo alargada a cada vez. Há algum livro nessa biblioteca que você ainda não leu? Vários. Milhares, na verdade. Era uma pergunta retórica, Hist. Neera lançou a Hist um olhar inexpressivo, o mesmo que sempre lhe dirigia quando ele não entendia algo que lhe parecia perfeitamente óbvio. Hist deu de ombros. A menção de livros fez com que sua mente se voltasse momentaneamente para druidas, uma magia perdida. Ele o teria terminado a semana se tivesse tido um tempo sozinho, mas isso era um bem precioso nos dias de hoje. Espero conseguir lê-lo esta noite. Por enquanto, preciso me concentrar. Cada uma das duas ilhas que se erguiam dentro do fosso era ligeiramente mais larga do que comprida e grande o suficiente para abrigar de 20 a 30 pessoas por vez. 5 soldados em trajes de couro vermelho e preto estavam posicionados em cada ilha, enquanto outros 20 ocupavam posições na margem oposta, controlando o fluxo de refugiados e visitantes. Cada grupo de soldados acenou para a irmã Anila quando ela, Hist e Neera passaram. A maioria fez o mesmo com Hist e Neera, o que o surpreendeu. Ele supôs que, para aqueles no norte que não podiam tocar a centelha, qualquer mago deveria ser respeitado, até mesmo os aprendizes. Era um contraste interessante entre o norte e o sul. Respeito versus medo. Proteção versus opressão. Aquele é o acampamento, disse a irmã Anila, assim que chegaram à margem oposta. Ela apontou para um enorme acampamento que ficava a cerca de 1,5 km da cidade. Fileiras de longos telhados de ardósia cinza se erguiam sobre muros de 9 metros de altura. Os arredores do acampamento fervilhavam de atividade. O som estrondoso de passos, o tilintar do aço e os rugidos de comandos enchiam o ar enquanto grupos de soldados com armaduras completas marchavam em formação, realizando exercícios, com capitães e comandantes gritando a plenos pulmões. Mesmo àquela distância, Hist não pôde deixar de se impressionar com a disciplina dos soldados, que se moviam com uma unidade quase sobrenatural, sincronizando os passos e movimentos uns dos outros ao segundo. O acampamento militar de Al-Nasla é o maior de todo o continente, continuou a irmã Anila. Foi construído para abrigar 2 exércitos simultaneamente, mas serve como residência permanente do primeiro exército, enquanto a guarnição da cidade fica aquartelada dentro de suas muralhas. A irmã Anila virou a cabeça, certificando-se de que tinha a atenção de Hist e Neera. Até o momento, não abordamos a estrutura e a organização dos exércitos de Loria. Mas tenho certeza de que você já leu alguns livros sobre o assunto, Hist. Hist assentiu com a cabeça, levando alguns segundos para perceber que o olhar fixo da irmã Anila significava que ela queria uma resposta mais detalhada. Cada exército de Loria é composto por cerca de 5.400 soldados, incluindo 400 cavaleiros, com uma pequena variação dependendo das forças auxiliares. Foi só quando as palavras saíram da boca de Hist que ele percebeu que isso significava que aquele acampamento militar era capaz de abrigar mais de 10.000 pessoas a qualquer momento. 10.000. Isso é mais do que todas as aldeias juntas 5 vezes. A cavalaria é dividida em 4 grupos de 100, conhecidos como esquadrões, enquanto a infantaria e os arqueiros são divididos em 10 blocos de 400, cada um liderado por um general, que por sua vez é dividido em 5 esquadrões de 80, cada um liderado por um capitão de esquadrão. O último bloco de 1.000 soldados de infantaria é liderado pelo comandante do exército. Ao terminar a frase, Hist inspirou profundamente, percebendo que não havia respirado nenhuma vez enquanto falava. Notou também que Neera o encarava, balançando a cabeça em sinal de reprovação. Muito bem. A irmã Anila esboçou levemente um sorriso com o lábio inferior. E em cada exército estão integrados 28 curandeiros, um cônsul, um artesão mago e 100 magos de batalha. 130 magos no total. Hoje, vocês conhecerão Magnus Ofa, comandante mago de batalha do primeiro exército. É sob sua tutela que vocês começarão o treinamento em formações de combate em grupo. Quando os aprendizes de mago de batalha são treinados na Torre Alta em Berona, eles participam de treinamento em formação com seus pares. Mas não estamos na Torre Alta. Há apenas 4 aprendizes patrocinados em toda a embaixada, como vocês bem sabem, e somente vocês 2 juraram fidelidade à linhagem dos magos de batalha. Portanto, vocês treinarão diretamente com os magos de batalha do primeiro exército. O exarca Magnus Ofa é um dos comandantes militares mais condecorados da história de Loria.
Não desperdicem esta oportunidade. Aprendizes patrocinados não são aceitos no círculo com frequência e, portanto, muito poucos recebem o nível de treinamento que vocês receberão. Mas deixe-me ser claro, espera-se que vocês excel. Me entendeu? Sim, irmã Anila. Rist e Neera disseram em uníssono. Ótimo! Sigam-me. A irmã Anila conduziu Rist e Neera pelo campo de treinamento, parando de vez em quando para apontar diferentes formações de infantaria, explicar exercícios de ordem fechada e ordem aberta e comentar sobre o uso eficaz de diferentes tipos de armas. Ela até recomendou um livro para Rist pesquisar, A Arte da Guerra, de Sumara Tusa. Rist ficou tão agradecido pelo interesse dela em sua leitura que se esqueceu de mencionar que já havia lido o livro, 2 vezes. As magas de batalha não são apenas guerreiras, disse a irmã Anila enquanto cercavam um grupo de lanceiros que realizavam um exercício de formação fechada. Somos líderes de homens. Quando a luta começar, quando o aço se chocar e o sangue encharcar o chão, os soldados buscarão em nós orientação. Nossa presença por si só salvará vidas. E, como tal, devemos compreender a guerra. Devemos compreender a mecânica do combate, as táticas de batalha e o funcionamento do espírito humano, e o que o destrói. Rist parou abruptamente, um zumbido baixo ressoando por todo o seu corpo, fazendo os pelos de seus braços se eriçarem. Quando alguém usava a centelha, Rist sentia uma pontada na parte de trás de sua mente, mas isso era diferente. A sensação a qual estava acostumado era apenas um fio d'água comparada ao oceano de poder que agora pulsava no ar, ondulando em ondas. Você sente isso? Um sorriso surgiu no rosto da irmã Anila enquanto ela olhava entre Neera e Rist. O que é isso? Perguntou Neera, ofegante, com um toque de pânico nos olhos. É a faísca, aprendiz. Em cidades como Al-Nasla, e em particular, Berona, a sensação sempre permanece no ar, como o murmúrio de um rio no fundo da sua mente. Mas quando magos suficientes, em proximidade, extraem energia da centelha ao mesmo tempo, sua aura se infiltra no mundo. Mas isso significa que estamos perto. Irmã Anila continuou caminhando, gesticulando para que Rist e Neera seguissem. Com a faísca vibrando pelo ar, tudo parecia diferente, mais nítido. Os sons ao seu redor se separavam, cada bota de aço tilintando de forma única, cada rugido e grito distintos. O ar tinha um gosto fresco, como o rescaldo de uma chuva de verão, e a brisa anti-suave parecia quase áspera contra sua pele. Após alguns minutos caminhando por formações de cavalaria e grupos de infantaria praticando a montagem e desmontagem de tendas, os magos de batalha do primeiro exército apareceram à vista. Mesmo que não fossem as reluzentes armaduras de meia placas e os mantos negros esvoaçantes, Rist os teria reconhecido imediatamente. Eles estavam em 2 grupos, lado a lado, em frente a uma série de pilares de pedra de 2,5 metros de altura que se projetavam do chão, claramente criados usando a faísca. Mandíbula do dragão! Trovejou uma voz. Uma onda de poder percorreu o ar, fluindo dos magos de batalha. Fios de fogo e ar chicoteavam ao redor da formação, crepitando com energia, entrelaçando-se e retorcendo-se uns sobre os outros. Em instantes, todos os fios se uniram na frente da formação, e uma coluna de fogo rugidora irrompeu para frente. As ondas de chama se espalharam por toda a largura da formação e se elevaram a quase 2,5 metros do chão. Rist podia sentir a atração da centelha no ar, chamando-o, incitando-o a se abrir. Era inebriante. Quase inconscientemente, ele estendeu a mão, abrindo sua mente, mas parou assim que sentiu uma mão repousar em seu ombro. A primeira vez que você realmente sente isso pode ser quase eufórica, disse a irmã Anila, com um olhar perspicaz. Rist assentiu com a cabeça, sentindo a garganta subitamente seca. Ao seu lado, Neera ainda encarava a demonstração aterradora de poder, os olhos brilhando à luz do fogo. Até mesmo alguns soldados atrás deles pararam, conversando entre si enquanto observavam os magos de batalha. Este é um teste de resistência, disse a irmã Anila, olhando para os magos de batalha. Em um movimento em grupo como a boca do dragão, a força do todo depende do elo mais fraco da corrente. Quando um mago libera a faísca, todo o movimento entra em colapso. Todas as companhias de magos de batalha testam a resistência de seus movimentos periodicamente, para conhecerem suas limitações. A torrente furiosa de fogo continuou implacável por vários minutos, queimando tão quente e brilhante quanto no início, consumindo os pilares de pedra. Rist não conseguia compreender a quantidade de poder e disciplina necessária para manter fios de tamanha força por tanto tempo. Ele não se lembrava de ter extraído da centelha por mais de 10 ou 15 segundos seguidos. Não apenas pelo esforço que isso causaria ao seu corpo, mas porque a cada instante em que conseguia reter a centelha, ele ansiava por reter por mais 2, o que era um caminho perigoso.
Um segundo pulso percorreu o ar, e a coluna de fogo desapareceu, o zumbido da faísca dissipando-se. O chão sobre o qual as chamas haviam se alastrado estava carbonizado, cada fio de grama reduzido a cinzas, argila seca e quebradiça. Os pilares de pedra estavam cobertos de carvão, mas, de resto, pareciam tão robustos quanto antes. Adiante, alguns magos de batalha caíram de joelhos, outros ampararam seus companheiros. De certa forma, era bom ver seu cansaço, saber que eram mortais. Anila Uraxpliter. Um homem alto com uma enorme barba negra saiu das fileiras dos magos de batalha e caminhou em direção a Riste, Neera e irmã Anila. Não havia o menor sinal de cansaço em seu andar, e nem uma gota de suor escorria por sua testa. Riste notou o detalhe prateado que percorria a capa negra do homem. Magnus Ofa, respondeu a irmã Anila, estendendo a mão. O homem afastou a mão da irmã Anila sem interromper o passo e, em vez disso, a abraçou e a pegou no colo com a mesma facilidade com que um pai aconchega uma criança em seus braços. Magnus, disse a irmã Anila bruscamente, um riso contido rompendo sua fachada de irritação. Me ponha no chão. Sempre tão séria, Uraxpliter. O homem ajudou a irmã Anila a se levantar, com um sorriso radiante. Quando você voltou para a capital? A última vez que ouvi falar de você, estava em Bromis, matando fera sozinha. Magnus ergueu as sobrancelhas, um sorriso travesso curvando seus lábios. Sozinha. Ele repetiu, virando-se para Riste e Neera. Deuses, Anila, você de propósito elimina o senso de humor deles. Irmã Anila lançou um olhar fulminante para Magnus por um instante antes de soltar um suspiro. Voltei há alguns meses. Sinto muito por não ter vindo visitá-lo. As coisas andaram um pouco. Bem, você sabe. E eu tive que treinar esses dois na esgrima. Está tudo bem, disse o grandalhão, passando os dedos pela barba espessa para coçar o queixo. Uma coisa sobre o efeito da centelha no envelhecimento que irritava Riste profundamente era que, a menos que um mago fosse particularmente antigo, era quase impossível dizer quantos verões ele havia visto. O exarca Magnus Ofa poderia ter visto 40 verões ou 400. Vocês não poderiam ter professor melhor, jovens, disse o exarca, pousando a mão no ombro de Anila. Aposto que vocês se perguntam por que ela carrega duas espadas mesmo tendo apenas uma mão, não é? Magnus. Desta vez, não houve risos que rompessem a irritação da irmã Anila. Magnus sorriu. Certa vez, mais ou menos na metade da primeira rebelião valtarana, então, uns 90 anos atrás, não importa. Estávamos estacionados com o 7º Exército em Ironcrek. Era a noite seguinte a uma grande batalha. Tínhamos sofrido pesadas baixas, mas os valtaranos tinham perdido ainda mais. De qualquer forma, Anila e eu, junto com alguns outros, estávamos bêbados de vinho valtarano. Tínhamos ido até o riacho para tomar um banho quando fomos atacados por um cavaleiro de Uiverno. Agora, imagino que você nunca tenha visto um Uiverno, mas eles são os bastardos cruéis. Imagine um dragão, só que do tamanho de um cavalo de guerra. Eles não cospem fogo, mas seus membros são densos e seus dentes e garras podem rasgar aço como pergaminho. Enfim, a besta desceu em um mergulho e partiu o velho Armac ao meio, sangue e vísceras por toda parte. Anila, sendo a maluca que é, pulou de uma pedra para as costas do Uiverno, mas Magnus se inclinou para a frente, baixando a voz para um sussurro. Ele disse, ela fica tão bêbada quando desembainha a espada que a deixa cair direto no riacho. O grandalhão caiu na gargalhada, jogando a cabeça para trás e levando a mão à barriga. Apesar da clara expressão de irritação no rosto da irmã Anila, Riste não pôde deixar de gostar do homem. Agora, veja bem, continuou Magnus, ela conseguiu nocautear a cavaleira, soltar as presilhas da sela e jogá-la das costas do Uiverno. Você sabe o quão difícil é matar um Uiverno sem espada quando se está bêbado demais para controlar a centelha e só se tem um braço. É muito difícil, pode acreditar. Mas a velha Uraxpliter aqui segurou a besta com as pernas e começou a espancá-la até deixá-la inconsciente com o sapato. O sapato dela. Nunca vi nada igual em todos os meus anos. Enfim, na confusão, a criatura jogou Anila no chão e se chocou contra uma das rochas. Aí nós a cortamos em pedaços. No dia seguinte, Anila sai da tenda com duas espadas presas à cintura. Perguntei por quê. Ela disse, porque nunca mais vou bater em um Uiverno com sapato na minha vida. Lágrimas de riso rolaram pelas bochechas de Magnus, e até mesmo a irmã Anila não conseguiu conter um sorriso tímido. Muito bem, disse a irmã Anila, balançando a cabeça. Já chega disso.
Magnus, as aprendizes vieram hoje para observar os exercícios de formação e começarão o treinamento assim que você considerar que elas possuem o conhecimento necessário. Magnus endireitou-se, soltando um suspiro enquanto enxugava as lágrimas dos cantos dos olhos. Os anos te domaram, Anila. Houve uma época em que você estaria rolando de rir no chão com essa história. Vou deixar vocês a sós, disse a irmã Anila, ignorando o comentário de Magnus. Quando terminarem, Magnus, poderiam, por favor, enviar os aprendizes de volta à embaixada acompanhados por uma escolta. Claro, respondeu Magnus, recuperando um pouco da compostura. É bom te ver, Anila. Da próxima vez, não demore tanto. A irmã Anila acenou com a cabeça em sinal de conciliação, depois se virou e voltou na direção de onde tinham vindo. Vamos lá, disse Magnus com um suspiro. Se você tiver sorte, eu te conto como ela perdeu aquele braço.